Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui da Base Treinamentos. E pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre um recurso bem bacana que a gente tem no RMAN, que chama Block Media Recover, tá? O famoso BMR. Como vocês sabem, pessoal, eu gosto de trazer cenários reais que ocorrem no dia a dia no mercado de trabalho para vocês, tá? E um cenário que eu tenho pego com bastante frequência, tá? Não deveria, mas tenho pego com frequência, é a corrupção de bloco de dados, tá? O que acontece, pessoal? Primeiramente, se você não sabe o que é bloco de dados, tá? É porque você não assistiu a nossa aula da arquitetura do banco de dados Oracle, tá? Eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre arquitetura e também o que é bloco de dados, acessa lá a aula que você vai gostar, tá? E aí, então, o que acontece? No dia a dia, pessoal, podem acontecer situações inesperadas, né? Como, por exemplo, uma queda de energia, uma corrupção de memória, uma falha de hardware, falha de software, falha na instância do Oracle, e isso pode ocasionar, né, uma corrupção de blocos de dados, tá? É menos crítico do que uma corrupção total de um data file, por exemplo, mas ainda é um problema crítico, tá? Porque dependendo de qual objeto que corrompeu, pode ser uma tabela-chave do sistema, né? E isso é um problema crítico que a gente tem que tratar, tá? O BMR, pessoal, é um recurso bem útil para a gente poder resolver essa situação, recuperar, pode ser um bloco corrompido ou pode ser um grupo de blocos corrompidos, a gente consegue recuperar com o BMR. Tá? E o que acontece? Por que esse recurso é tão bacana, né? Porque a gente consegue reduzir, pessoal, o tempo de o que a gente chama de MTTR, tá? Que é o tempo de recuperação. O que acontece, né? Primeiramente, qual é uma desvantagem do BMR? A gente precisa ter a Enterprise Edition, tá? Se você não tem a Enterprise Edition, o que vai acontecer? Né? Por exemplo, se você usa Standard, você vai ter que recuperar o datafile, né? Por causa daquele bloco. E aí tem que deixar o datafile offline, dá muito mais dor de cabeça. Se você tem a Enterprise, você consegue recuperar aqueles blocos que estão corrompidos com um comando, pessoal. A gente usa o BMR, roda um comando, tudo de maneira online, a gente consegue recuperar aqueles blocos ou bloco de dados que está corrompido. Tá bom? Então é um recurso bem bacana. Eu recomendo aí que se vocês tiverem Enterprise e tiver esse problema, usem e abusem do BMR. Tá? Como é que a gente faz para poder identificar blocos corrompidos no banco de dados? Tá? A maneira mais simples é quando você está ali no dia a dia trabalhando, né? Até mesmo o usuário está executando comandos e ele executa, né, um determinado comando que utiliza um objeto que está corrompido, seja um índice, seja uma tabela. E aí você vai ter na tela esse erro aqui, ó, o ORA 1578, que é o Oracle Data Block Corrupted. Tá? Ele vai mostrar qual é o file, ou seja, qual é o data file, o número do data file que está corrompido, e qual é o bloco ou os blocos que estão corrompidos naquele data file. Tá? A gente também consegue verificar esse erro através do alert log, né? Então eu vou mostrar isso para vocês, a gente vai deixar o alert log aberto, vamos simular uma corrupção de bloco de dados, e vocês vão ver que a gente vai conseguir identificar isso, tanto na tela quanto no alert log. Eu vou mostrar basicamente todas essas formas aqui para vocês, menos o trace file, porque a gente teria que habilitar um trace, tá? Então, essas quatro aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Qual é a terceira opção? A gente consegue rodar um list failure, um validate, um analyze table, um analyze índice, um db verify. Todas essas maneiras a gente também consegue identificar blocos corrompidos, tá? E a gente também tem aí a nossa view Database Block Corruption, tá? Que a gente também consegue identificar esses blocos corrompidos, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos para a prática. O que acontece? Essa documentação, tanto a documentação, pessoal, quanto os scripts, olha só, que a gente vai executar nessa aula, eu vou deixar tudo isso lá no nosso grupo do Telegram, tá? Pessoal, eu vou disponibilizar de graça essa documentação que demorei para fazer, eu vou disponibilizar de graça para quem tá lá no nosso grupo do Telegram. Então não deixa de entrar, o link também tá aqui na descrição, tá? Lá a gente posta conteúdo exclusivo, dá os materiais de forma gratuita, então eu recomendo que você entre lá. Tá bom? Não deixa também de conhecer as nossas redes sociais e, principalmente, a nossa formação DB Oracle Pro, tá, pessoal? Se você quer se tornar um profissional de banco de dados nesse ano de 2023, eu recomendo que você conheça a nossa formação DB Oracle Pro. Falando, por exemplo, de RMAN, a gente tem um módulo só de backup e recovery e a gente dá um destaque grande, principalmente no RMAN, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos para a prática, vamos para o que importa. Tem aqui os nossos scripts, tá? Algumas premissas, né, que a gente precisa para simular esse estudo de caso aí do BMR. A primeira, eu já falei para vocês, é ter o Oracle Enterprise, tá? Se você não tiver Enterprise, você não vai conseguir simular isso. Eu tenho um banco de dados standard aqui, eu vou mostrar para vocês o que acontece se você tentar executar o BMR num banco standard, tá? O outro ponto é que você tenha seu banco de dados em modo archive log, né, e que você tenha um backup da sua base de dados. A gente vai fazer isso junto.
tá bom? Os scripts, pessoal, eu vou deixar aqui no SQL Develop, tá? Fica mais fácil da gente executar. Eu estou sem duas telas aqui, senão eu teria que ficar dando Alt Tab. Mas a gente também vai usar o MOBA Xterm. Você pode usar o Put, MOBA Xterm, o que for melhor para você. Para a gente deixar o nosso archive log lá ligado, né? A gente vai fazer um tail nele lá para a gente olhar o que está acontecendo em tempo real. E também para rodar os comandos na RMAN e alguns outros comandos aí direto lá no terminal, tá bom? Então vamos lá, eu já estava testando aqui algumas coisas, eu vou limpar essa tela aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, eu vou criar aqui duas table spaces de teste, tá? Uma de data e uma de índice. Eu vou mostrar também como que faz uma recuperação de índice. É mais fácil, né? Nesse caso a gente não precisa utilizar o BMR, resolvi mostrar para vocês também. Quando corrompe um índice, é mais fácil da gente recuperar. O problema é quando corrompe, por exemplo, uma tabela, e é esse que é o intuito aqui da nossa aula, mostrar como que a gente faz para recuperar um bloco corrompido de uma tabela, tá bom? Então, vou criar aqui a minha tablespace, primeiramente de data, criada, e a minha tablespace de índice também, tá? Já foi criada. Vou verificar aqui, ó. E olha só, já tenho aqui as minhas duas tablespace, os seus determinados file IDs, né? E aqui, né, o seu file name, tá? Esses aqui vão ser importantes, tá, pessoal? A gente vai precisar, tá? Vou criar também um usuário, né, base, só para a gente fazer um teste aqui. A gente poderia usar outro, mas eu resolvi criar um para teste. E vou dar cota nessas duas tablespaces e também conceder o grant de connect resource para esse usuário, tá? Então vou executar esses comandos aqui. Usuário criado, né? E eu vou precisar também do HR. Eu poderia até usar o HR, mas eu resolvi... ele está bloqueado aqui, eu vou liberar ele, ó. Vou dar um alter user aqui, para a gente deixar ele como open, que eu vou precisar clonar umas tabelas dele, tá? Eu vou criar três tabelas de teste aqui, pessoal, ó. TBS Teste, TBS Teste 2 e TBS Teste 3 para o nosso estudo de caso, tá? E eu vou criar essas tabelas a partir da tabela Employees do esquema HR, tá bom? Então vamos lá. Vou criar essas três tabelas aqui. Tabelas criadas, e vou criar um índice também para a gente fazer o nosso teste do índice, né? Beleza. Feito isso, né, criadas as tabelas, eu vou precisar de um backup, né? Eu vou fazer um backup full da base, mas você poderia fazer só um backup do datafile, né? Nesse caso aqui, eu já sei qual é o datafile que eu vou corromper, né? Aí eu recomendo você fazer um backup da base inteira, mas para testar você poderia, por exemplo, fazer só um backup do datafile, também funcionaria, tá? Vamos testar essas tabelas aqui, vou dar um count em cada uma delas, ó. Tem dados e tem dados também, tá? Então, tá certinho aqui, tá? E eu vou rodar então aqui o nosso comando de backup. Vou aqui para o meu MOBA Xterm. Esquece essa seção aqui. Vou conectar aqui no meu RMAN. E vou realizar então um backup full do banco de dados, né? Bom, uma outra coisa que eu vou fazer, eu já tenho um comando aqui também, é deixar o trace, né, rodando aqui. Deixar ele rodando nessa tela aqui para a gente poder monitorar, tá? Eu já deixei o comando pronto, mas geralmente ele fica nesse caminho aqui, ó, que vocês estão vendo aí na tela, tá? Os scripts vão estar disponibilizados no grupo do Telegram, tá? Então a gente já está aqui monitorando o nosso tail, ó, como vocês podem ver, já tem aqui os creates que a gente está monitorando nosso alert log. Como vocês podem ver, a gente já tem os comandos aqui, ó, da criação das tablespaces que a gente executou, né? Então beleza. Enquanto ele está fazendo o backup aqui, ó, já terminou, porque é uma base pequena, né? Então foi bem rápido. Vamos voltar aqui, ó. E para a gente simular uma corrupção, pessoal, eu vou utilizar esse comando aqui, ó, o dd, tá? Basicamente o que vai acontecer aqui é a gente copiar um bloco de 8K com caracteres nulos, tá? E isso vai simular uma corrupção de bloco de dados, tá bom? O que a gente precisa aqui, ó, é só dos datafiles, né? Do file name dos datafiles e também dos blocos, né? Isso a gente vai pegar executando esse comando aqui, ó. O primeiro comando, a gente vai pegar os header blocks, né? Olha só. Então eu vou corromper a TBS Teste e a TBS Teste 3, tá? A TBS Teste 2 vai ficar íntegra para vocês verem que a gente vai ter só esses dois aqui corrompidos. Então, qual é o header do TBS Teste? 130, então eu vou colocar um acima, 131. Do TBS 3, 146, eu vou colocar um acima, então 147 aqui, tá? E os file names, né? Que a gente vai pegar aqui também. Nesse caso é a base data, né? Então eu vou pegar aqui o file name do datafile e vou colocar aqui, ó. Colocar ele aqui. Como está em OMF, pessoal, pode ser que mude, tá? Então você vai ter que alterar aqui, tá bom?
E vou corromper esses caras aqui lá no nosso Linux, tá? Então vou vir aqui para o Linux, tem uma outra aba aberta aqui, e eu vou rodar esses dois comandos, tá? O dd, tá? E esse comando dd vai simular uma corrupção de blocos, porque, né, não tem como a gente puxar a tomada aqui, pode ser que não corrompa bloco nenhum, né? Então com esse comando aqui a gente consegue simular o nosso estudo de caso. Bom, feito isso, né, eu vou ver se funcionou aqui então a nossa corrupção de dados. O que acontece, pessoal? Como eu já executei esse select, pode ser que não apareça o erro aqui agora, porque os dados já estão em cache, tá? Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Deixa eu executar esse comando aqui, ó. Ele está carregando os dados. Por quê? Porque os dados já estão em cache, tá? Então, para resolver isso, eu vou fazer um flush na buffer cache, tá? Fazer um flush aqui. Beleza, e agora eu vou executar novamente o comando. Vamos ver? Ah, agora olha só. Agora parece que a gente vai ter o erro, tá? Olha só. Temos o erro, então. Hora 1578, tá? Data block corrupted, né? E ele mostra aqui qual é o file e mostra qual é o bloco, né? Então, olha só o data file que está corrompido, tá? Se eu tentar rodar no TBS Test 2, olha o que vai acontecer. Eu vou conseguir executar, porque não foi esse que a gente corrompeu, tá? E no TBS 3, vamos ver se a gente vai ter o mesmo erro. Também temos o mesmo erro, tá? Então, vocês podem ver que de cara a gente já consegue ter esse erro. Se a gente estivesse trabalhando, né, e rodar um select aqui nessa tabela, por exemplo, poderia ser uma tabela-chave do sistema, tá? E você rodar e falar assim, nossa, o cara tá corrompido, né? É crítico pra gente porque é uma tabela-chave, tá bom? Lá no nosso alert log, vamos ver se a gente tem alguma coisa. Olha só, o nosso alert log já tá cheio, hein? Olha só. Tentou ler o data file, olha aqui, ó. Já temos o erro também, ó, tá? Apontando tanto o file quanto o bloco que está corrompido, tá? Deixa eu ver, cadê o 47? Aqui o 47, ó. O 47 também está aqui embaixo, ó. Aqui, ó, o file 5 corrompido, bloco 147, tá? Então a gente também consegue ter o erro, olha só o erro, ó, 01578 aqui no alert log, tá? Se você estiver monitorando, você pode, por exemplo, criar uma regra para você monitorar o alert log e pedir para buscar só as horas que ocorrem no alert log. É bem bacana, tá? Você iria conseguir pegar esse erro daí, tá? Bom, quais são os outros comandos que eu tinha mostrado para vocês que a gente consegue verificar isso, né? Deixei aqui, ó. Os comandos a gente vai ter que rodar aqui no RMan, tá? Então eu vou pegar um por um. A gente pode, por exemplo, fazer um validate na tablespace, né? Então olha só. Aqui com o RMan já aberto, ó, um validate na tablespace. E a gente já vai ter aqui, ó, 2 blocos corrompidos, né, que foram os que a gente corrompeu. A gente pode ver que tem, de fato, um problema, 2 blocos corrompidos, tá? A gente poderia, por exemplo, fazer um validate data file o 5, que é o nosso file que está corrompido. Olha só, a gente também teria o mesmo caso aqui, ó, 2 blocos ó, falhos, né? Failing, tá vendo? 2 blocos corrompidos, tá? Outros comandos, né? A gente poderia dar um list failure e também um analyze table, por exemplo, né? Então vamos lá. Vou dar aqui, ó, um list failure. Olha só, o list failure também mostra, olha só, é um problema alto, né? Que está corrompido esse data file só. Ele contém um ou mais blocos corrompidos, tá? Através do list failure a gente também consegue. E a gente pode dar também, acabei copiando aqui o raio aqui, deixa eu copiar de novo aqui, ó. O analyze table, por exemplo, ó. Através do Analyze Table, a gente consegue ver que a gente também tem um problema de corrupção. Então, a gente pode usar vários comandos aí, como vocês podem ver, para poder identificar esse problema, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui, né? Ah, olha só, tem o DB Verify e tem também aqui na View, ó. Vamos rodar um select aqui nessa View, ó. Para a gente ver se a gente... Olha só, também tem aqui na View. A gente, na Database Block Corruption, a gente também consegue ver, ó. Temos o bloco 131 e o 147 corrompidos, tá? E a gente também consegue fazer um DB Verify, olha só. Esse aqui a gente roda direto no sistema operacional, que é aqui, ó. Dá um clear aqui. A gente consegue fazer um DB Verify. Ah, eu tenho que trocar o nome do data file aqui, pessoal, pera aí. Trocar o nome do data file. Copiar isso aqui. Colocar aqui. E vamos rodar esse DB Verify, tá? Deixa eu dar um clear aqui, olha só. Rodou o DB Verify, tá? E olha o que ele já mostrou aqui pra gente, ó. Aqui, pessoal. A informação dos blocos corrompidos, tá? Tanto o 131 quanto o 147. Total de marcados como corrompidos, 2, tá? O DB Verify também é uma outra
uma outra opção aí que você tem para poder fazer uma validação e verificar se tem algum bloco corrompido, por exemplo, no datafile. Aí é o seguinte, pessoal. Beleza. Nesse caso aqui, a gente já sabe quais são as tabelas que foram corrompidas, né? Porque a gente corrompeu. Mas quando acontece isso, né, em produção, você não sabe o que está acontecendo, né? Quais as tabelas que foram corrompidas? O que foi corrompido, né? Como que a gente faz para poder descobrir isso, tá? Eu vou mostrar duas maneiras para vocês, tá? A primeira e mais simples é a seguinte: a gente faz um select na DBA extends, tá? E a gente passa o número do file ID, lembra que eu falei para vocês que a gente ia precisar? Então, o 5, e a gente passa também qual é o bloco que foi marcado como corrompido. Nesse caso aqui, ó, é o 131. Com esse comando aqui, ó, a gente vai conseguir saber exatamente qual é o segmento que está corrompido. Nesse caso aqui, ó, a TBS teste. Dessa forma, né, você pegando aquelas informações que você coletou no alert, seja com a mensagem na tela de algum select que você rodou, seja por qualquer comando. Pega o número do datafile, pega o número do bloco que está corrompido, joga aqui e você vai ter, tá? O outro é o 147, né? Olha só, o 147, o que acontece? Ele vai mostrar, ó, TBS3, tá? A TBS3 também é a nossa que está corrompida. Então a gente tem essas duas tabelas corrompidas. Ah, Felipe, mas se eu tiver vários blocos corrompidos, pode acontecer, né? Você tem vários blocos corrompidos. Eu tenho um script, pessoal, bem legal, que é o List Segment Block Corruption, tá? Eu vou disponibilizar também para vocês, é um script bem bacana, que ele já mostra todos os segmentos que estão corrompidos, tá? Eu vou rodar ele aqui, ó. Deixa eu conectar aqui no banco, ó. Ele tá, eu acho que ele está aqui no Home, ó. Home Oracle / List Segment Block Corruption. Corruption. .sql. Olha só, esse script aqui, pessoal, ele já vai mostrar, se você tiver múltiplos blocos aí corrompidos, ele já vai mostrar tudo. Esse script aqui é bem bacana, é um script um pouquinho grande, tá? Mas ele já mostra tudo. Ele mostra qual é o owner, qual é a tabela, aqui ó, o segmento é uma tabela, qual é o segment name, mostra a partição se tiver, mostra qual é o file, mostra tudo, tá? Com esse script aqui você vai conseguir listar todos os segmentos que estão corrompidos e a partir disso daí a gente vai trabalhar para poder recuperar, né, os blocos de dados que estão corrompidos, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Beleza, agora a gente vai partir de fato para a prática, tá? Como que a gente faz para poder recuperar os blocos corrompidos, tá? O BMR, a gente vai executar o seguinte comando no RMA, olha só, block recover, a gente vai passar o número do datafile e o número dos blocos, tá? Nesse caso aqui, a gente só tem dois blocos corrompidos, então 131, 147. Se você tiver um monte de blocos corrompidos, você pode usar esse outro comando aqui, ó, recover, block recover corruption list, e ele vai recuperar todos os blocos corrompidos, tá bom? Eu vou fazer um teste aqui, ó, eu vou rodar esse primeiro aqui, tá? Vou rodar esse primeiro aqui no RMAN. Vamos lá. Para a gente recuperar os blocos. É bem rápido, bem simples, tá? Olha só, já recuperamos, não precisamos parar a datafile, não precisamos fazer nada. Rodou esse comando, já está ok. Como é que a gente faz para poder validar isso? A gente roda os comandos que anteriormente a gente tinha rodado. Então podemos dar um validate datafile aqui, ó, por exemplo, e verificar se resolveu o problema. Olha só, a gente já não tem mais nenhum bloco corrompido aqui. Vamos lá para o nosso SQL Develop. Vamos rodar outro comando aqui, por exemplo, vamos olhar aqui na Database Block Corruption, por exemplo. Ó, não tem mais nada. Vamos executar então um select na tabela, para ver se está funcionando agora. Olha só, pessoal, está funcionando legal, tá? Então é assim que a gente recupera. Vamos simular de novo aqui só para mostrar o outro comando para vocês. Vou sair aqui do SQL rapidinho, só para a gente fazer esse teste. Vou corromper de novo os blocos, tá? Vamos voltar aqui, vamos fazer um validate. Datafile 5. Já mostrou novamente os dois blocos corrompidos, né? Vou testar, vou dar um outro flush aqui, tá? Dei um flush. Vamos fazer um outro select aqui. Novamente a gente já tem os blocos corrompidos, ó. É porque aqui não ficou legal. Eu vou rodar com esse outro aqui, ó. Pronto, aqui ele já mostra. Ó. Temos novamente os blocos corrompidos. Como que a gente faz para recuperar? Vamos supor que fossem vários blocos. A gente pode rodar esse comando aqui, ó.
block recover corruption list, tá? Então vou rodar ele aqui no RMAN. Rodei. Validate data file 5. Não temos mais nenhum bloco. Vamos fazer o teste aqui do select. E olha só, tudo funcionando, tá? Então é assim que a gente utiliza o BMR, tá, pessoal? O que acontece se a gente tentar fazer isso no Oracle Standard? Então eu vou simular aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui um Oracle Standard, eu vou conectar aqui, tá? Deixa eu abrir aqui uma outra seção com Oracle Standard, só para mostrar para vocês. Eu vou pegar os scripts aqui rapidinho, só para a gente colocar aqui, ó. Vou fazer o mesmo processo que a gente fez, tá? Vou criar aqui as tablespaces, né? Vou criar o usuário aqui, vou liberar o HR, vou criar as tabelas. O índice não precisa, só para mostrar para vocês, tá? Preciso fazer um backup, né? Então, já tenho aqui, ó. Vou entrar aqui no RMAN. Deixa eu ver se o banco de dados está em modo archive, pessoal. Não sei se eu coloquei em modo archive aqui, peraí. Tá como archive, beleza. Vou entrar aqui no RMAN. E vou fazer vou fazer o backup só do datafile, tá? Backup datafile 5. Deixa eu só conferir se é realmente esse datafile, pessoal. Só um minuto. Vou conferir isso aqui rapidinho. 5, beleza. Então a gente vai fazer só um backup do datafile para ser mais rápido, tá? É bem mais rápido, ó. Já fiz o backup, tá? Vamos agora corromper, né? Para a gente poder mostrar para vocês o que acontece se tentar usar o BMR no standard, tá? Vou copiar aqui, ó. Comando. Só até aqui. Corromper esses blocos aqui. Blocos corrompidos. Vou entrar aqui no RMAN. E fazer um validate datafile 5. Ó, já tem blocos corrompidos aqui, beleza? Se eu vou dar um flush aqui na buffer cache e vou tentar executar esse select aqui, ó. Não vai funcionar, tá vendo, pessoal? Não funcionou, tá? Porque tem um bloco corrompido. Aí agora o que acontece, né? Vamos tentar rodar aqui o comando, ó, block recover corruption list aqui, ó, pra gente tentar recuperar. Olha o que vai acontecer, ó. Tô aqui no RMAN, né? Eu vou até sair e limpar a tela para vocês verem melhor. Ó, vou tentar executar o comando. Olha o que vai acontecer. Olha o erro que dá, ó. Block Media Recover precisa da Enterprise Edition, tá? E aí o que acontece, pessoal? Nesse caso a gente teria que recuperar o datafile, tá? A gente teria que recuperar. Numa próxima aula eu mostro para vocês como que a gente faz para poder recuperar sem o BMR, tá? Realmente voltando o datafile, tentando da melhor maneira possível a gente reduzir o MTTR, tá bom? Agora, para a gente finalizar, vou mostrar rapidão aqui como é que a gente faz para recuperar um índice, né? Se fosse um índice que tivesse corrompido, bem mais fácil, a gente não precisa do BMR. Se tiver corrupção de índice, é mais tranquilo, tá? Se você tiver lá as DDLs lá dos índices, tá? Então, olha só, eu criei o seguinte índice, pessoal, nessa coluna Job ID aqui, tá? Então, ó, se a gente executar esse select aqui, tá corrompido o bloco? Eu não recuperei isso? Acho que a gente recuperou, né? Ah, isso aqui é na standard, pessoal. Eu vou até fechar para não confundir. Já estava confundindo aqui, ó. Deixa isso daí, depois eu recupero. Vamos voltar aqui para a Enterprise, ó. Expressão de índice. Cadê? Aqui, ó. Se eu executar esse comando aqui, ó, tá tudo certo agora, né? A gente já recuperou tudo. Ele funciona. E aí eu fiz uma condição aqui, o echo no job ID foi igual a presidente, tá? Também funciona. Vamos corromper então somente o índice aqui, ó. A gente vai usar os mesmos comandos, tá? Deixa eu ver aqui, ó. O reader block é 130 e o reader file é 12, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar o nome do datafile aqui. Vou colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui embaixo. Então é 130, a gente vai usar 131. Vamos corromper esse índice aqui. Então vou colocar o comando aqui, ó. Já corrompemos, tá? Vou fazer um validate aqui, ó. Validate datafile 2, só para a gente ver se tem algum bloco corrompido. Ó, bloco corrompido, tá? Vamos ver o list failure. Beleza, tudo certo, corrompido, tá? E aí o que acontece? Vou fazer um flush aqui na buffer cache, tá? Flush realizado.
tá? E agora é o seguinte, pessoal, se eu executar, a gente corrompeu o índice, tá? Que está nessa coluna aqui. Se eu executar esse comando aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Vai funcionar ou não? Tá? Vai funcionar. Por quê? Porque não está usando o índice. Tá? Então, se o problema é num índice, só vai dar problema quando você fizer uma condição que utilize aquele índice que está corrompido. Nesse caso aqui, ó, se eu utilizar um where na coluna job ID, olha o que vai acontecer. Ele vai reclamar, falando que o bloco está corrompido, só quando a gente utiliza o índice. Então é mais fácil, é mais tranquilo da gente poder recuperar isso daí. Só para conferir aqui na Block Corruption, ó, ele também mostra aqui. Beleza. Como que a gente faz? Né? Eu não vou nem executar esses comandos aqui, pessoal, a gente já aprendeu. Tá? Como é que a gente faz para poder recuperar, né, esse índice aí? Se você tentar dar um rebuild, não vai funcionar. Olha só, eu vou até desabilitar aqui. Ó. Vamos tentar dar um rebuild aqui para ver se a gente consegue resolver com rebuild. Ó, o rebuild ele não deixa, tá? Você não consegue recuperar com o rebuild, tá? Então esquece isso aqui, botei só para mostrar para vocês. O que vocês têm que fazer? Nesse caso, pessoal, ó, dropa o índice, tá? Recria o índice. Simples assim, tá? O índice é bem mais fácil. Dropou, recriou. Vamos ver se ainda está aqui, ó. Ele ainda está marcando, porque a gente tem que fazer um validate aqui agora. Ó. A gente recriou o índice. Vamos fazer um validate aqui, ó. Validate datafile 2. Ó, não tem mais nenhum bloco corrompido. Agora, se a gente rodar de novo, ó, já assumiu daqui, tá? E se a gente rodar novamente nosso select com o where na job ID, a gente consegue executar o nosso comando, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Foi um pouquinho do BMR, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Quem tem Enterprise, se pegar bloco corrompido, não vai ter mais problema. Use e abusa do BMR, tá, pessoal? Lembrando que material da nossa aula, script, estão no grupo do Telegram, tá? Nossa formação completa, tá tudo aqui abaixo na descrição. Não esquece também, se você não sabe o que é um bloco de dados, de assistir a nossa aula sobre arquitetura. E a gente se vê na próxima aula.